João capítulo 6, versos de 66 a 71, leiamos de forma alternada. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Podeis assentar-vos, queridos. Muito obrigado. 12º domingo do tempo comum. Nosso tema de hoje é da nossa decisão pessoal em continuar andando com Jesus ou no Evangelho de Jesus. Nos nossos dias, já é fato, já é uma coisa já que está se tornando até fato consumado, nós temos os desigrejados, que são aqueles que, conquanto continuem crendo em Jesus, conquanto sejam crentes, sejam novos convertidos, sejam discípulos, mas eles não têm nenhuma igreja e eles tomaram até uma certa aversão a esse termo igreja. Quer seja por qualquer circunstância do passado, eles estão muito bem e não querem se envolver com nada que seja relacionado à instituição. Ato contínuo, eles se encontram para muitas vezes conversar sobre a época que eles frequentavam a igreja. E aí nessa conversa sobre a época que se frequentava a igreja, se lembra daquilo que os tirou da igreja, se lembra das coisas boas que algumas igrejas fizeram, e eles conversam, eles comem, eles lembram de um cântico, eles até racham a conta, e eles não perceberam, mas eles se tornaram uma igreja, acabaram de fazer um culto, com adoração, com comunhão, com ofertório que é específico para rachar as próprias contas, e com uma despedida, com uma bênção. Que Deus abençoe a sua semana, até o nosso próximo encontro, semana de paz, de saúde, tem tudo que tem um culto. Mas se você perguntar, topa ir na igreja? Não, a instituição ainda não, eu estou muito ferido, estou muito machucado. Muitos desses ferimentos, dessas feridas são reais. Tem locais que não são locais de saúde, são locais de morte, que adoecem a vida da pessoa. Todavia, muitas das vezes nós somos muito inocentes, quando nós achamos que as pessoas somente deixam de estar na igreja porque algo externo fez com que elas tomassem uma decisão interior, ou seja, ela sempre foi legal, ela sempre foi bacana, mas de repente alguém tomou uma atitude que entristeceu o seu coração, quer seja uma palavra dita, ou uma palavra dita de forma ruim, uma palavra dita, que gerou nela uma insatisfação, uma tristeza, um mal-estar em relação ao ambiente. E muitas vezes nós achamos, as pessoas só se afastam de igrejas quando elas ficam desiludidas, quando elas ficam desestimuladas, quando alguém faz algo de ruim. Mas existem também circunstâncias pessoais que nos levam a sair de uma igreja, qualquer ela que seja. Não existe igreja perfeita. E se você souber de alguma igreja que seja perfeita, nunca me dê o endereço, porque no dia que eu for lá para visitar, para achar interessante como aquela igreja é perfeita, só a minha presença naquele local já contaminou aquele lugar. Ora, existem coisas que desestimulam, existem coisas que fazem com que as pessoas, de per si, elas deixem de estar em um convívio na igreja. Mas, ao mesmo tempo, o texto que nós acabamos de ler, ele é muito mais profundo, porque a palavra do Senhor diz no verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram quem? E já não andavam com quem? E com a religião? Eles abandonaram a religião? Eles se tornaram politeístas?
Eles passaram a adorar a Deus no local onde adoravam os samaritanos? Eles negaram o Deus Criador e passaram a fazer um culto a Osíris? Não. Eles só abandonaram Jesus. Eles só abandonaram Jesus. Eles só deixaram de andar com Jesus. Mas continuaram indo aonde? Na sinagoga. É possível você ser um desigrejado, ou seja, não ter uma igreja, mas continuar-se fiel a Jesus? Claro. É possível você estar dentro de uma igreja, você ser igrejado e ter abandonado Jesus? Mais claro ainda. Porque olha o que diz o texto. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, mas não abandonaram a religião, não abandonaram o judaísmo, não abandonaram o monoteísmo, não abandonaram a crença em um Deus Criador. Eles só abandonaram aquele cujo nome é Jesus. Muitos também já não andavam com ele. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas elas nem sequer lembram as palavras de Jesus, e elas não conseguem sequer descrever em que momento de suas vidas elas perderam Jesus de vista. A vida se tornou um emaranhado, um amafuado de circunstâncias, onde ela diz: onde é que está Jesus mesmo? E eu acho que eu me perdi. E como é que eu encontro? Também não quer saber. De uma maneira e outra, você tem pessoas sem igreja que são fiéis a Jesus? Claro. Mas você tem pessoas que não são fiéis a Jesus que estão na igreja? Mais claro ainda. Ora, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. À vista disso o quê? O que faz uma pessoa continuar religiosa, mas abandonar Jesus? O que faz uma pessoa continuar vindo em uma igreja, mas não andar com Jesus? Meus queridos, nós temos aqui 6 Ds que nos arrebentam, são 6 Ds mesmo. À vista disso o quê? Sabe qual é uma coisa que faz com que nós entremos em uma rota, em um caminho, onde Jesus não está, e nós começamos a abandoná-lo? Quando a sensação de ser crente me faz discriminar, me faz me ver como uma pessoa superior, uma pessoa diferente no sentido humano, uma pessoa onde eu acho que eu tenho um pistolão celestial, onde não importa se eu não estudei para uma prova, se eu orar, Deus vai ser fiel, Ele vai me arrumar uma vaga. Não importa se eu sou um picareta no meu local de trabalho, se eu dou o dízimo, Ele é obrigado a dobrar minha meta. Não importa se durante a semana eu pinto e bordo, eu sou o cão. Mas se eu venho à igreja, Deus é obrigado, a palavra dele diz, aí o indivíduo pega 10 quilos de texto bíblico e ora nesse sentido, para que Deus o trate de forma diferente. Sabe onde nós vemos isso? Sua Bíblia está aberta no próprio capítulo, João capítulo 6, verso de número 5. João só tem uma multiplicação de pães e de peixes. Em Marcos e Mateus e em Lucas nós temos 2. João faz uma síntese da primeira e da segunda. Em Marcos nós temos uma, Mateus também e Lucas também. Depois tem a segunda nos 3. Na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus olha para a multidão e ele diz o quê? Esse pessoal daqui a pouco vai ficar com fome. O que nós vamos dar para esse povo comer? Em outros textos é o oposto. Os discípulos é que olham a multidão e falam o que para Jesus? Senhor, já é avançada a hora, despede este povo, porque daqui a pouco a fome vai aparecer. E este povo, no original, não tem a ver com o nosso português, que é apenas este povo, mas o sentido original é este nível de gente, esse grupamento aí que
Vamos chamar de povo. Se fosse nos nossos dias, seria o seguinte: Senhor, sabe como é que é pobre, né? Pobre anda com a barriga já nas costas. Então, ó, despede esse povinho, que daqui a pouco vai tudo pedir comida, hein? E o senhor sabe que não tem, hein? Tem nem pra gente, hein? E o senhor diz que é Deus, hein? Complicado isso, hein? Manda embora. Despede este povo. Primeiro sinal de que nós vamos abandonar e não andar mais com Jesus é quando você olha um ser humano e você já se acha diferenciado. Por quê? Porque você nasceu de novo. Porque você é nova criatura. Porque as coisas velhas já ficaram para trás. Porque você é dizimista fiel. Porque você, quando ora, Deus fecha teu corpo e você não pega nem resfriado. Tudo coisas que foram garantidas por Ele. Nada foi por nós. Primeiro D, que nos faz abandonar e deixar de andar com Jesus, é quando nós achamos que a nossa condição de servos do Senhor, é curioso, nós nos chamamos de servos, mas pelo fato de sermos servos, achamos que já somos superiores a algumas pessoas. Segundo D, primeiro é o da discriminação, o segundo D é o D da desconfiança. João capítulo 6, verso 19. Tendo navegado os 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de quê? Possuídos de? Temor. Acorda, Tijuca, final de feriadão, você fez o mais difícil. De manhã tudo bem, estava lotado, mas você conseguiu garantir sua vinda à noite. Acorda o pregador, senão vai até 50 minutos, já pensou? 50 minutos de sermão, ninguém aguenta, ainda bem que aqui é só 20, 25. Ora, desconfiança. Em Marcos, quando Jesus divide o povo, multiplica os pães, multiplica os peixes, os discípulos, na primeira multiplicação de pães e peixes, como eles ficaram? Revoltadíssimos. Porque Jesus trata como iguais, mandando sentar em grupos de 50 e de 100, da mesma forma como Deus tratou o povo no deserto, no Antigo Testamento, Deus trata quem? Este povo, como diziam os discípulos. E o clima azedou tanto que Jesus manda os discípulos irem embora de barco, que ele toma uma atitude inédita. Ele fica sozinho com a multidão. Sabe o que ele diz? É muito melhor estar sozinho com esse povo do que estar com vocês. Ô clima ruim, ô pessoal pessimista, vocês não dá hoje não, vocês podem ir embora, vão no barco que depois eu vou. E Jesus se despede da multidão, sobe ao monte para orar, e quando os discípulos estão de madrugada no barco, Jesus anda por sobre as águas, e quando eles olham Jesus, eles ficam tomados de pavor, e Marcos descreve que eles ficam apavorados. Por quê? Marcos é claro, porque não haviam compreendido a multiplicação dos pães e dos peixes. Antes seu coração estava cheio de rancor. Sabe o que nos faz abandonar Jesus? Sabe o que nos faz deixar de andar com Jesus? Quando o rancor, quando a amargura passa a ser lugar comum no nosso coração. Por que Deus abençoa aquela irmã e não me abençoa? Por que Deus abençoa aquele irmão e não me abençoa? Você falou um negócio que me machucou. Por dentro, eu estou chateado contigo, mas como eu tenho que ser uma pessoa educada, eu vou dizer que te perdoei. Eu minto agora, mas Deus vai trabalhar no meu coração. E aí nós ficamos rancorosos, achando que as pessoas nos devem alguma coisa, que elas nos devem um pedido de perdão. Você está esperando alguém te pedir perdão, meu amigo? Está esperando alguém te pedir perdão? Acho que você não conheceu o homem da cruz, não, hein? Porque se o homem da cruz fosse esperar alguém pedir perdão a ele, ele não tinha nem nascido. Você acha que as pessoas te devem alguma coisa? Elas devem a você o quê? O que faz de você tão bom em relação às demais pessoas? Imagine-se o seguinte: Cristo morreu por nós, não é isso? Dentre tantas coisas que a morte de Cristo nos fez, ela também nos serve para perdoar os nossos, não é verdade? Seria possível
o homem viver sem a morte e a ressurreição de Cristo? Sim. Ora, o Éden está aí para isso. Mas o que aconteceu? Houve o pecado. Seria possível o homem viver sem a morte e a ressurreição de Cristo? Para o homem do Antigo Testamento, bastava obedecer o quê? A lei. E é possível obedecer toda a lei? Não é possível. Imagine Cristo do seu lado agora, sentado aí. E para ele continuar vivo, você teria que fazer uma coisa muito simples: só não pecar. Se você não pecar, ele não tem por que morrer. Quantos dias Cristo viveria? Lembrando, ele conhece seu coração. Ele sabe o que você pensa. Ainda a palavra não lhe tenha chegado à boca, ele já conhece toda. Quantos dias Cristo viveria? Você acha que Jesus viveria com você 6 meses? Pouco? 1 ano? Você, tal como eu, nós somos as pessoas que, se Cristo dependesse da nossa atitude, da nossa postura para permanecer vivo, só Ele sabe quando Ele morreria. E você acha que alguém tem a obrigação de chegar até você e pedir o quê? Perdão. A pessoa pede se ela tiver maturidade. Se ela não tiver maturidade, você for depender do outro ser maduro, tu vai morrer seco. E sem o tal do teu perdão que tu tanto quer. Vai para o caixão sem perdão. As pessoas não estão nem aí para você. Primeiro D, que nos faz abandonar e não andar com Jesus, é quando nós nos achamos superiores às pessoas. O segundo D é quando nós desconfiamos, é quando nós observamos as atitudes de Jesus e, ao invés de ficarmos admirados e dizendo: o homem é muito bom mesmo, até por cima da água ele anda, esse é o cara. Não, o que nós fazemos? Eu não quero ver o Senhor, porque o Senhor tratou como iguais as pessoas que nós chamamos de gentalha. Nós não confiamos mais no Senhor. Primeiro D da discriminação, o segundo D da desconfiança. Ainda há um terceiro D. Abra sua Bíblia, no mesmo capítulo 6, só que no verso de número 26. O terceiro D é o D da dissimulação. Sabe o que é isso? Dissimulação? João capítulo 6, verso 26. 25 e 26, 24, 25 e 26. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, todos, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, todos: quando chegaste aqui? Olha que coisa linda. Eles olham Jesus, começam a correr a costa inteira. Quando o barquinho com Jesus vai chegando, eles já estão lá e eles perguntam: mestre, quando o senhor chegou aqui? Não é uma coisa linda? Mas qual é a resposta de Jesus? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos... O povo estava com aquela cara de felicidade, aquela cara de alegria. Só tinha uma coisa: eles não queriam ensinamento nenhum, eles não queriam nenhuma prova de que Jesus era o Messias. Eles queriam o quê? Pão, peixe. Em outras palavras, eu enchi o bucho ontem, hoje é um outro dia. Como é que é? Vai ter de novo aquela papinha? Vai ser todo dia agora, essa festinha? Já separei meu grupinho de 50 aqui, se eu mandar sentar em 50 ou de 100, né? Eu juntei meu grupinho seleto, 50 aqui para ficar de boa. Trouxemos um patezinho, leva a mal não, tem uma brasinha, leva a mal não. E aí, quando é que vai ser aquela brincadeirinha boa igual a de ontem? Nós achamos que as pessoas se afastam das igrejas, ou se afastam de Jesus, por coisas que nós fazemos ou que as igrejas fazem. Não. Porque muitas pessoas são dissimuladas. Eu creio que você está aqui nessa noite porque você quer alimento espiritual.
Mas quantas pessoas lotam as igrejas ou vão até Jesus querendo o quê? O pãozinho. E o pão não é a sobrevivência, porque é outro dia. Dá para começar do zero. Uma coisa é a hora estar avançada e já está escurecendo, outra coisa é ser de manhã cedo, onde eu tenho o dia todo para correr atrás do pão nosso de cada dia. Mas quantas pessoas se afastam, abandonam Jesus e já não andam mais com Ele, porque não receberam benefícios, porque acharam que a vida com Jesus ia ser uma vida o quê? Eu falo, o Senhor ouve, eu peço, o Senhor dá. Quantas pessoas simplesmente deixaram de andar com Jesus, por quê? Alegam que não tiveram suas orações atendidas, quando a própria Bíblia diz: pedi e não recebereis, porque vocês pedem mal, vocês pedem para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Há ainda um outro D, que faz as pessoas abandonarem e não andarem com Jesus. O primeiro D é o da discriminação, o segundo é o da desconfiança, o terceiro da dissimulação, há ainda um quarto, é o D da discussão. Quando eu começo a ter as palavras de Jesus, e essas palavras me fazem muito mais discutir, ou nos dias atuais, deixar o nome chique, deixar uma coisa bonita. Discussão é uma coisa feia, né? Dá a impressão que é porfia, briga, não. Vamos colocar assim um termo bacana para a gente ficar descolado. Promover um amplo debate acerca do assunto. Tá legal assim? Vamos promover um amplo debate. O importante, muitas vezes, não é construir alguma coisa, mas a desconstrução, ela faz parte do exercício. Vamos desconstruir. O importante é o amplo debate, é o livre direito da expressão. Promover um amplo debate. Desconstrução faz parte do nosso exercício. Ih, já estou até ligando. Desconstrução faz parte do exercício. Não importa se nós não vamos construir nada, o importante é debater. Isso tudo é ótimo, formidável, só não tem nada a ver com Jesus. A palavra do Senhor diz, João 6,41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e promoveram um amplo debate, começando um processo de desconstrução, porque diziam, não é este Jesus o filho de? Vamos desconstruir esse Messias. Não, primeiro que ele é gente, acaso não lhe conhecemos o Pai e a? Segundo que ele tem endereço fixo. Terceiro, como pois agora diz, desci do? Terceiro, vamos classificar de mentiroso, vamos promover esse amplo debate, vamos desconstruir. Respondeu-lhe Jesus, não fiquem de mochocho, não discutam entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e esse eu vou ressuscitar no último dia. Em outras palavras, vocês podem debater à vontade, mas só vem a mim quem o Pai empurra. Se o Pai não fizer, não adianta esse amplo debate. Mas é curioso que os crentes hoje, eles não se encontram para dialogar e para manifestar, para lembrar as obras que Deus tem feito em suas vidas, como é o objetivo do sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Como é o objetivo do Shabá, do descanso. Se sábado você trabalha, mas segunda é a sua folga, lembra-te da tua segunda e torna essa segunda um descanso, para que você possa lembrar das coisas que Deus fez e tem feito na sua vida. Não, os crentes hoje discutem o quê? Política. Discute hoje amplo debate. Discute hoje a desconstrução. Aí alguns estão começando a acordar para o Jesus histórico, achando que isso é um debate atual, e ficam debatendo, porque quando Cristo encarnou no homem Jesus, e todo mundo, aí o Evangelho há 2000 anos atrás diz, olha, não adianta vocês murmurarem, porque se o Pai não trouxer a mim,
de nada valerá a murmuração. Pergunta: quanto tempo faz que você não se reúne com pessoas que têm a mesma fé que você, para simplesmente poder narrar e ouvir as obras que Deus tem feito na vida de vocês? Agora, quantas vezes tu se reúne para entornar? Quantas vezes tu se reúne só para comer e gastar o que não tem? Quantas vezes tu se reúne para comprar roupa, para um armário que está cheio de roupa? Quantas vezes vocês se reúnem para isso? A palavra do Senhor ainda diz: primeiro deu da discriminação, segundo da desconfiança, terceiro da dissimulação, o quarto da discussão, ou do debate amplo, para ficar mais chique. Mas ainda há um quinto D que arrebenta com a vida do crente. João 6, verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, todos: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? O sexto D é o da dureza, não das palavras de Jesus, mas da dureza do coração. Fazer uma pergunta aqui para a igreja. Igreja da Tijuca, qual foi a última vez que você leu o livro de Provérbios e você reteve pelo menos um versículo ou um capítulo e você atou do seu pescoço e escreveu na tábua do seu coração? Levante a mão. Semana passada você fez isso? Levante a mão se você fez. Há 2 semanas atrás você fez isso? Como é que os crentes vivem sem ler Provérbios, gente? É um enigma da natureza. Vamos lá. O Cristo encarnou em Jesus. Ok até aí? O Messias, Deus Filho, ele encarnou. A esta criança, a este ser encarnado, deu-se-lhe o nome humano de Jesus. Ok até aí? E esse Jesus, o que fazia ele acordar cedo? Qual era o código de conduta dele? O que fazia Jesus acordar cedo? Por que Jesus não acordava meio-dia? Ele não era Deus? Sim ou não? Ele não podia fazer o que ele quisesse, meu amigo. Mas por que Jesus acordava cedo? Bom, eu acordo cedo, primeiro que eu não tenho escapatória, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar. Mas na época que eu não podia trabalhar porque eu não tinha emprego, eu acordava cedo porque minha mãe me criou assim. Essa é a minha resposta. Se perguntar para minha mãe, por que você criou seu filho assim? Aí minha mãe talvez diga o quê? Olha, eu tinha que trabalhar desde criança, então tinha que acordar cedo. Mas antes de eu ter força para trabalhar, minha avó criou minha mãe assim. E por aí ia. Todos nós vivemos através de um código de conduta, de uma regra de como viver. Jesus vivia fiado, baseado em que regra? No judaísmo? Em que regra? Nos provérbios. Porque é provérbio que diz que você tem que levantar cedo. É provérbio que diz que você não pode ser preguiçoso. Provérbios, ele ensina que as suas palavras, elas têm que ser carregadas de bondade e de fidelidade, e que o seu coração tem que ficar cravado também em bondade e fidelidade, porque se for só de garganta, mas não tiver no coração, não vai adiantar de nada. Jesus, o Cristo, quando encarnou, e lhe foi dado o nome de Jesus, ele vivia um código de conduta. Esse código de conduta está todo em Provérbios. Nossos códigos de conduta hoje, sabe quais são? Pasmem, cartilha de partido político. Aí que a gente tem que ficar desgraçado mesmo, né? Aí, meu amigo, o cara fica vendo sitezinho de política, fica atualizando toda hora, porque dependendo do que o avatar político lhe disser, ele dobra. Aí ele vai, aí ele volta, aí ele vai, aí ele volta. Jesus não andava de acordo com os zelotes, não andava de acordo com os essênios, não andava de acordo com os fariseus, não andava de acordo com os saduceus, não andava de acordo com os parnais, não andava de acordo com os gregos, não andava segundo os romanos. Jesus, ele andava segundo os provérbios de Salomão.
até a forma de falar e a forma de se esquivar de perguntas capciosas, isso está onde? Provérbios. Qual o livro que o crente menos lê? Provérbios. Qual o livro que o crente mais lê? São dois. Quando ele está mal, Jó. Tem que ter alguém pior do que eu para eu sobreviver. Quando ele está bem, Apocalipse. Porque é bom ficar teorizando sobre a vida dos outros. Afinal de contas, quando isso aconteceu, eu já vou estar morto. Mas o livro que o crente menos lê? Provérbios. Por quê? Porque Provérbios capítulo 1 diz: este livro é para ensinar sabedoria, é para ensinar bom comportamento. O pobre que ler este livro será sábio e vai possuir entendimento. O que nós queremos? Estreia na Record, Jezabel, toma-lhe vida dos outros. E se tiver um enredozinho, uma trama, um ciúme, uma discórdia, uma traição, aí que é um aperitivo de horário nobre. A palavra do Senhor ainda diz, para nós encerrarmos, há ainda um sexto e último D. Vamos recapitular? Quem anotou aí, quem está firme e forte até agora? O primeiro D é o D da discriminação. O segundo D é o D da desconfiança. O terceiro D é o da dissimulação. O quarto D é o da discussão. O quinto é o da dureza de. E o sexto é o da desistência. Isso mesmo. Curiosamente, o capítulo e versículo 666, João 6,66. Aí, ó. Se você for cabalístico, tu já vai achar que isso aqui tem um significado oculto, escondido, vai fazer sopa de letrinhas, vai no código da Bíblia, vai na cabala. Vamos lá. João 6, não vou também condenar ninguém não. Fica aí do jeito que tu acha, meu amigo. João 6,66, o capítulo e versículo 666. À vista disso, muitos dos seus discípulos e já não abandono e não andar com Jesus. Todavia permaneceu aonde? Na igreja, na sinagoga, indo ao templo. Abandonaram o Jesus, mas não perderam do coração a ideia do Cristo, do Messias. Abandonaram Jesus, mas não deixaram de adorar a Yahvé ou Javé. Deixaram de caminhar com Jesus, mas em nenhum momento disseram que deixava de existir um só Deus. Nesta noite, uma reflexão muito simples. Em que momento da caminhada você está? Em que momento, em que trajeto da vida você se encontra? E nesta caminhada, nesse trajeto, você está andando com Jesus? Ou você não percebeu, mas tu já abandonou Ele faz tempo? Jesus está ao seu lado, ou você sequer notou, mas o homem de Nazaré ainda está no monte orando, ou já foi num barquinho, e você ficou para trás. Onde que está Jesus na sua caminhada? Entenda, não tem a ver com estar na igreja, tem a ver com estar de pé diante dele. A palavra do Senhor diz: muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros o quê? Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Que isso? Mas Jesus não é aquele que ele possibilita a todos caminhar com ele? Mas quando Jesus começa a olhar, se você consegue imaginar as pessoas ouvindo Jesus e fazendo assim, ó. Tá doido? Não, nem vai lá, tá maluco. Ele está dizendo que ele é o pão da vida, nem vai lá. Não, nem, por favor. Ó, nem chega perto. Ele está dizendo que quem comer do corpo dele, quem não beber do sangue dele, não tem parte com ele. Não. Agora endoidou de vez, gente. Ó, ele está dizendo que só vai até ele quem o Pai envia. Está doido? A gente viu crescer, ele era pequenininho. A gente tem o endereço dos pais dele. Pai dele, meu amigo. Imagina, ainda bem que não está vivo. Imagina estar vivo para ver essa coisa, que absurdo. Não, nem vai. E as pessoas vão abandonando. E ficam os 12
E Jesus olha esse abandono, olha para os seus discípulos e o que ele diz? Fiquem tranquilos, nós vamos recuperá-los. Fiquem tranquilos, a verdade vai chegar. Fiquem tranquilos, não tenham dúvidas. O nosso projeto, ele persiste. O que Jesus diz? As pessoas o abandonam, não caminham mais com ele. Ele olha para os 12 e pergunta o quê? Vocês também querem se retirar? Rapaz, que deselegância. Homens largaram suas cooperativas, tinham seus barquinhos, abandonaram. Mulheres e crianças deixaram de ter logradouro fixo e passaram a andar com seus maridos, com seus pais. Algumas viúvas carregavam seus filhos junto delas e andavam com esse homem. E esse homem, vendo uma grande multidão abandonando, pergunta para esses 12, vocês também querem engrossar o couro? Tem momentos da vida que é curioso, né? Tem momentos da vida que todo mundo te abandona, e sabe o que você tem que fazer, meu amigo? Você tem que dobrar a aposta, porque é melhor estar só do que estar mal acompanhado, meu amigo. Tem momentos da vida que você tem que fazer, sabe o quê? Bom, quem mais quer sair fora? E aí você tem um homem como Pedro, que consegue ter assim uma iluminação, e esse homem sabe que ele largou tudo. Esse homem já viu Jesus fazer coisas que ele nunca havia presenciado, e ele olha ricos e poderosos abandonando Jesus, e ele talvez olhasse para os demais discípulos, e ele olha para Jesus e ele responde: Senhor, para quem iremos? Quem eu vou passar a ser depois daqui? Que endereço eu vou depois daqui? Que vai ser da minha vida depois daqui? Quando eu era bem na época de seminarista, eu tinha um sonho assim, uma coisa de outro mundo. Meu sonho era que se o Pink Floyd se reunisse, os 4 se reunissem e marcassem um show, como eu estava em São Paulo, em Campinas, marcassem um show em São Paulo. Se o show fosse dia 23 de junho, eu ia chegar lá por volta do dia 2 de maio. Ia ficar na fila, feliz da vida. Na hora do show, eu ia estar com a barriga encostada na barreira, próximo. E eu sempre disse uma coisa, meus amigos morriam de rir. Depois de um show, de uma banda que desde 82, 83, não se reuniam mais, e esses caras voltam a tocar com esse nível de som, depois que você ouve isso, depois que acaba esse show, você não tem condições de voltar para casa. Você tem que ficar um tempo curtindo com a galera essa vibe do que rolou. E olha que não tinha celular, ainda bem, né? Que o show hoje fica chato. Você vai ver o show, você fica vendo o celular do cara que está na sua frente. O cara paga o ingresso para ver o artista da forma como ele vê em casa, através de uma tela. Depois de um show desse, você tem que ficar um tempo com as pessoas, dizendo como foi bom, compartilhando as experiências. E depois que você pensa, bom, a vida segue, né? Mas valeu a pena. Para Pedro, estar com Jesus é muito maior do que qualquer reunião musical estratosférica. É muito maior do que qualquer encontro com gurus e avatares de sua época, ao ponto de quando Jesus diz, vocês também querem se retirar? Pedro diz, Senhor, nós estamos completamente desfigurados daquilo que nós éramos. Como retroceder? Não há mais volta. Para onde que nós vamos? Porque nós já nos acostumamos a receber palavras que não falam do tempo presente, mas que nos levam a pensar e viver hoje a eternidade. Dificuldade nossa hoje, nós queremos palavras que só nos digam como viver o tempo presente. Faça tal concurso, case com tal pessoa,
Seja feliz. Tome tal remédio. Não deixe de tomar tal remédio. Tome tal vitamina. Mas as palavras de Jesus transportam o indivíduo à eternidade. E esse transporte a olhar a eternidade faz com que o indivíduo nesta vida encontre paz. Porque ele sabe que o desejo dos olhos, o desejo da carne e a vaidade da vida, tudo isso passa. Mas quem faz a vontade do Senhor viverá eternamente. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite querendo um guia rápido. Seja feliz, case, separe, viva, ame, deixe, odeie. Não. Mas o que Jesus traz são palavras de eternidade. Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Meu irmão e minha irmã, desigrejados são aqueles que não frequentam igreja nenhuma, mas são fiéis a Jesus. Crentes dos 6 Ds que nós acabamos de ler, são aqueles que continuam frequentando igrejas, mas abandonaram e já não andam com Jesus há muito tempo. Em que parte da caminhada você está? E se Jesus perguntar para você hoje, vai ou fica? Qual será a sua resposta? Faça como Pedro. Senhor, de onde eu estou, eu vou voltar para onde? Eu já fiquei acostumado a ouvir palavras que me transportam para a eternidade. E como pensar e ouvir sobre a eternidade me faz viver esta vida de maneira diferente. Não melhor do que as pessoas, não me sentindo mais do que as pessoas, mas faz-me sentir amando a Deus, amando a mim e amando o meu próximo. Eternidade. Onde você espera estar daqui a 100 anos? Você acha que as pessoas se lembrarão de você daqui a 200 anos? Você acha que para as pessoas daqui a 50 anos vai ser relevante qualquer decisão que você tenha tomado nesta vida em relação a seu dinheiro? O que é que tem tirado a paz no seu coração? O que é que tem feito você dormir, se revirando, acordando de noite, tendo surtos, picos de ansiedade? Receitinha de bolo? Tem que botar um pouquinho de eternidade nesse coração. Corações muito politizados, corações muito eufóricos, corações de amplos debates. Coração não aguenta debater para sempre, não. Coração tem que ser ensinável. Coração tem que ouvir as palavras de Jesus. Feliz é o homem humilde. Feliz é o homem manso. Feliz é o homem que se considera pobre de espírito. Feliz é aquele que sabe que há perseguição quando busca andar no caminho certo. Se você tem um inimigo, faça um acordo com ele. Não queira ganhar dele, não. Não resista ao perverso. Se você tem um inimigo, ame-o. Se alguém está te perseguindo, ore por ele. Saiba que amar o inimigo, orar por quem te persegue, e saber que a vida ela traz sol e chuva sobre tantas pessoas, quer sejam boas, quer sejam más, isso faz você perfeito aos olhos do Pai. Sabe que palavras são essas? Eternidade. Quando você começa a olhar a eternidade, que importa o seu calçado? Que importa o seu carro? Que importa a marca da pasta de tinta que você coloca no cabelo? Isso eu falo com recalque, porque eu não mais os tenho. Que importa? Não só eu. Que importa? Que importa seu relógio? Que importa se o seu emprego hoje não te traz tanta felicidade? Qual vai ser a relevância disso daqui a 70 anos? Nenhuma. Mas daqui a 70 anos será relevante para você e para aqueles que estão ao seu redor, especialmente para seus descendentes,
se o seu coração era cheio de vida eterna, e se você compartilhou a eternidade para quem estava ao seu redor, isso fará diferença. Mas as demais coisas não fará diferença nenhuma. É tudo vaidade, correr atrás do vento. Daqui a 70 anos fará diferença qualquer reforma política? Daqui a 100 anos fará diferença qualquer mudança, qualquer reforma tributária? Daqui a 200 anos fará diferença qualquer mudança na forma de governo do país? Mas para o seu tataraneto vai fazer diferença se as suas experiências com Deus você anotou e deixou gravadas em algum lugar para que eles pudessem ter acesso. Você quer um mundo melhor? Pessoas querem um mundo melhor e não mudam nem como elas tomam conta do próprio corpo, mas querem um mundo melhor. Pessoas querem um mundo melhor e têm a capacidade de jogarem seus filhos em creches, atolarem seus pais em abrigos e terem a alegria de passear na praça com animais. Diga-se de passagem, no nosso mundo hoje, há uma ode aos animais, que não é nem uma ode aos animais, na verdade, é uma diminuição do gênero humano. O animal, tadinho, ele sequer entra nesse mérito, ele tem muito mais o que fazer, ele tem que comer e tem que viver. E algumas pessoas dizem, quando eu olho determinada atitude de um cachorro e de um gato, aí que eu percebo o quanto nós, seres humanos, devemos perecer, o quanto que a humanidade tem que acabar para que... Aí você está com câncer, quem vai colocar você para receber a quimioterapia? É o cachorro? Aí você está com AIDS, quem vai te dar o remédio? É o gato? Entenda, o cachorro e o gato, eles não entram nesse mérito, eles são o que eles são, coisa boa da natureza. Difícil é o ser humano, que para bater no outro ser humano, exalta o bichinho que não está nem aí para nada disso. Se você der comida especial para ele, ele come. Se você der angu com osso, arroz e feijão, ele come. E curiosamente, os que comem comidas especiais estão lotando as clínicas oncológicas, tudo com câncer. Mas o cachorro de pobre, que comia do bom que tinha na mesa e do que sobrava, mas como vivia, né, rapaz? Como vivia. E o pessoal defende animais, dando comida de laboratório, já fazendo cadernetinha para quando o bichinho ficar com câncer. E ainda usa o bichinho que não tem culpa nenhuma para fazer um desagravo à humanidade. Faça isso não. Jesus nunca fez isso. Muito pelo contrário. Ele diz, observai os lírios do campo, olhem as aves do céu. Não trabalham, não guardam, todavia, não são ansiosas, porque elas sabem que Deus vai dar de comer. Ele usa o animal para mostrar ao homem como é possível ser confiante. Nós fazemos o contrário, a gente usa o animal para dizer que o homem não presta, até a gente ficar doente. Na hora que a gente fica doente, a gente precisa de alguém para operar a máquina, para ligar para o SAMU. Não é verdade? Eternidade, meu povo. Nos faltam muitas vezes palavras eternas. E nós temos comprado muito discurso que tem nos levado a abandonar Jesus e não perceber que nós não estamos mais no caminho.